vocês agora. A gente já consegue agora ter ferramentas suficientes para eu dar uma equação para vocês, f de x igual a isso, e vocês esboçarem o gráfico inteiro, tá bom? Então, o objetivo dessa nossa aula aqui é esboçar o gráfico a partir de uma função. Aonde isso aí está na nossa bibliografia? É o item 4.18 do Apostol e o 9.5 do Guidoriz. Tanto o Apostol como o Guidoriz, ele tem vários exemplos resolvidos desses esboços e também tem exercício para fazer nesses itens. No Apostol vai ser o 4.19 e no Guidoriz vai ser no próprio item 9.5. Agora, eles não fazem um passo a passo. Então, a ideia da gente discutir agora, nesses nossos 5 minutos finais, é a gente tentar definir um passo a passo o que a gente teria que nos preocuparmos, né, ao definir o esboço do gráfico. Então, qual é o objetivo disso aqui? Usar todos os conhecimentos anteriores para esboçar o gráfico de uma função. E qual os passos eu preciso para esboçar essa função, beleza? Então, o que eu queria a gente pensar junto aqui é o seguinte: o que eu preciso me preocupar para esboçar uma função? E que pontos eu vou ter que fazer um checklist para passar por todos esses pontos, ok? Alguns assuntos já foram vistos antes de cálculo 1, que você aprende aí com funções, e outros assuntos você já viu em cálculo 1, tá bom? Então, vamos tentar seguir uma ordem. Essa ordem não é necessário seguir essa ordem. Esse checklist não é necessário seguir. É apenas uma orientação para você não esquecer nenhum ponto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, gente, a gente precisa se preocupar. Domínio. Primeira coisa que a gente precisa olhar para a nossa função, até para a gente entender ela e não cometer nenhum erro, qual é o domínio daquela minha função e quais são as restrições. Quer dizer, achar as restrições, eu sei onde aquela função não é definida, eu sei onde aquela função é descontínua. Então, analisar o domínio é importante, é o primeiro ponto que a gente tem que fazer. Já que a gente analisou o domínio, vamos pensar qual seria o segundo passo. Seria o quê? A imagem, ou o contradomínio. Então, está aqui o segundo passo, né? Então, a gente analisaria o contradomínio e os pontos de descontinuidade. Eu estou colocando aqui como uma primeira análise do contradomínio, porque, às vezes, a gente não consegue, só olhando para a equação, ter uma ideia geral dessa imagem dela. E, com o decorrer do esboço, a gente consegue fechar esse nosso raciocínio. Mas uma primeira análise ali do nosso contradomínio é importante fazer logo no nosso início, tá bom? Analisamos o domínio, analisamos o nosso contradomínio, a gente pode, até para facilitar a nossa vida, os pontos aonde ela corta o eixo. O eixo Y, que é o x igual a 0, e o eixo X, aonde eu tenho minhas raízes. Então, se existem esses pontos ou se não existem esses pontos. Agora é o seguinte, então já estudei minha função, agora vamos falar da nossa derivada. Eu derivo a minha função. Ao derivar a minha função, eu também já consigo perceber os pontos onde a derivada não existe. Então, a partir até a letra D, ó, eu já tenho os pontos de descontinuidade e os pontos onde a derivada não existe. Tá bom? Que podem ser pontos de descontinuidade ou pode ser pontos que a derivada não existe porque os limites laterais não existem. Beleza. Separei esses pontos que a derivada não existe. O que eu faço agora? Já tenho a derivada, vamos achar os pontos críticos. Aqui eu estou colocando os pontos críticos. Eu, com a função derivada, são os pontos onde a minha derivada é 0 ou aqueles pontos que a derivada não existe. Então, esses pontos críticos eu vou guardar porque eu vou analisar esses pontos críticos um pouquinho mais à frente. Tá bom? Depois disso, né, eu já tenho a primeira derivada, então eu já posso fazer uma análise de crescimento e decrescimento. E baseado nessa análise, e eu já conheço os pontos críticos, eu já consigo tirar aqui os primeiros máximos e mínimos relativos. Ou até, talvez, os pontos de flexão. Tá bom? Mas se eu não quiser fazer isso agora, eu apenas analiso o crescimento e decrescimento e espero fazer a segunda derivada, que aí eu vou ter o segundo teste da segunda derivada. Com a segunda derivada, eu consigo analisar as concavidades. Então, eu já tenho aí a análise do crescimento e a análise das concavidades, e aí eu já consigo também já fechar máximos e mínimos e ponto de flexão. Cuidado naquilo que eu comentei. Alguns pontos de flexão, eles só vão ser pegos aqui, ó, na letra F. Aqui, na verdade, está errado, né? É F, G na letra H. Por quê? Eles não vão aparecer como os pontos críticos
porque vão ser pontos que a derivada não é zero, mas eles vão aparecer aqui na mudança de concavidade. Então, aqui eu verifico a concavidade e classifico os pontos críticos. E aqui ficou faltando também, aqui, ó. Além de classificar os pontos críticos, classificar os pontos de flexão. Aqui ficou faltando colocar ponto de flexão. Com essa análise de crescimento e decrescimento e concavidade, e usando o teste da primeira e segunda derivada, eu consigo pegar os máximos, os mínimos e ponto de flexão. E eu consigo pegar também os máximos e mínimos aonde eu não tenho derivada. Mas, como eu disse, aqueles pontos onde a função é descontínua, esses pontos eu tenho que analisar com uma lupa. Então, por isso que eu botei aqui, ó, verificar os pontos de continuidade, para verificar o que está acontecendo naqueles pontos de continuidade. Eles são máximos, eles são mínimos ou não? Quer dizer, a função é definida neles, ou é descontinuidade, é uma descontinuidade de salto, não é? Então, aqui é um ponto para eu analisar, tá bom? O que está faltando agora fechar? Né? Verificar as assíntotas. As assíntotas verticais nos pontos de descontinuidade e as assíntotas no infinito, se tem horizontal inclinado. Para eu melhorar o meu esboço de gráfico, vale a pena, às vezes, a gente escolher alguns pontos intermediários para fazer um gráfico mais preciso. Cuidado, eu não estou realizando um gráfico preciso, eu estou fazendo um esboço. Então, mas o esboço não pode ser muito diferente do meu gráfico. Então, por isso que, às vezes, é importante a gente definir alguns pontos intermediários para eu saber, não, para x igual a 1, vai passar aqui, x igual a 2, vai passar ali, para eu ter um esboço mais preciso da minha função. E uma outra coisa importante, toda vez que a gente achar os pontos críticos, os pontos de flexões, nós vamos achar o x, mas não vamos esquecer de achar o y relacionado, porque eu vou ter que esboçar isso no eixo. Então, eu vou ter que dar o meu valor de x e o meu valor de y, tá bom? E para fechar esse meu raciocínio, coisas que podem me ajudar é analisar se a minha função tem simetria, se ela é par ou ímpar, isso pode me facilitar. Analisar se minha função tem periodicidade, porque aí eu não preciso me preocupar com o domínio todo, eu preciso me preocupar apenas com o período, ok? Então, são coisas que podem aparecer a mais. Então, baseado nisso, a gente vai começar a analisar alguns gráficos aqui, tá certo? Então, vamos à primeira função aí, ó, x à terceira, menos 2x ao quadrado, menos x mais 2. Eu coloquei... Primeira coisa que a gente faz, então, o que é lá? É a gente buscar o domínio e a imagem. O domínio dessa função é real, né? A imagem desta função é real. A gente nem sabe de início, não precisa perder esse tempo, se a gente vai analisar se o contradomínio vai ser real. Quer dizer, ou se essa função vai ter um máximo global ou vai ter um mínimo global. Tá bom, mas aqui neste ponto é para dar uma primeira ideia para ajudar no nosso raciocínio. A gente não precisa se preocupar muito aqui com tentar descobrir agora a nossa imagem, tá bom? É só uma primeira... desculpa, o nosso contradomínio. Então, é só um primeiro controle aqui. Então, a gente pode considerar que a nossa imagem é real, tá bom? Vamos analisar aqui os pontos aonde a função para o x igual a zero. Então, para o x igual a zero, eu tenho aí 2. Então, eu já sei que corta o eixo dos y no y igual a 2. Então, vai se passar no ponto 0,2. E fazendo o f de x igual a zero, eu tenho aí um polinômio de terceiro grau, eu vou ter 3 raízes, 2, o 1 e menos 1. Beleza? Próximo ponto, vamos fazer a nossa derivada. Deriva o polinômio, aqui é mole a nossa derivada. Primeiro ponto, não existe nenhum ponto que a derivada não existe. Então, essa derivada era definida em todo o domínio. E zero essa derivada, e vai aparecer, então, 2 raízes. Então, neste caso, meus únicos 2 pontos críticos vão ser 2 mais ou menos raiz de 7 sobre 3. São os únicos 2 pontos críticos que eu vou analisar, tá bom? Já é um polinômio segundo grau, já posso analisar aqui o crescimento e decrescimento. Polinômio é uma função quadrática, com cavidade para cima, então entre as raízes é negativa, fora das raízes é positiva, então minha função vai ser crescente e decrescente. Então o ponto 2 menos raiz de 7 sobre 3 vai ser o máximo. E depois ela vai ser decrescente e crescente. O 2 mais raiz de 7 sobre 3 vai ser o mínimo. Okay? Então, só pela análise da função, do crescimento e decrescimento, eu já classifiquei esses 2 pontos críticos. Tá bom? Está aqui o valor, é importante. O 2 mais raiz de 7 sobre 3 e o 2 menos raiz de 7 sobre 3 é o x. Eu preciso achar o y para plotar isso, botar isso no meu gráfico. Tá? Aí a gente faz agora, analisa a segunda derivada. Segunda derivada, raiz dessa segunda derivada é 2 terços.
Vamos analisar como é que é a segunda derivada. Então, ela vai ser positiva acima de 2/3, negativa abaixo de 2/3, com cavidade para baixo para cima. Então, 2/3 é meu ponto de flexão. Repara o que eu disse? Ó, esse é um exemplo de um ponto de inflexão que a primeira derivada não é zero. Né? Se eu pegar esse 2/3 e substituir lá na primeira derivada, eu vou ver o valor da minha inclinação da reta tangente nesse ponto de flexão. Então, aqui nesse ponto de flexão, a minha reta tangente não vai ser horizontal. Então, repara que eu só consigo detectar esse ponto de flexão, eu não conseguiria detectar pelo teste da primeira e segunda derivada. Ele só vai aparecer analisando a concavidade. Mudou a concavidade, o ponto de flexão apareceu. Dúvidas? Se a gente quisesse confirmar lá o nosso máximo e mínimo, a gente poderia verificar o sinal dos dois pontos críticos da segunda derivada e verificaria que 2 mais raiz de 7 sobre 3 é positivo, então realmente é um ponto de mínimo, e 2 menos raiz de 7 sobre 3 é negativo, ele é um ponto de máximo. Esta função não tem ponto de continuidade, então não vai ter nenhum ponto às assíntotas verticais. Agora vamos analisar a presença de assíntotas inclinadas ou horizontais. Né? Então, para o infinito, repare que quando x tende para o infinito, né, a função tende para o infinito. Isso não quer dizer que ela não tenha sido inclinada. Lembra que a gente disse? Então, eu preciso fazer o teste, na verdade, do f de x sobre x. Mas f de x sobre x tende a x2, continua tendendo para o infinito. Então, eu consigo afirmar que esta função ela não tenha sido inclinada nem horizontal. Quando eu repito o teste para menos infinito, acontece a mesma coisa. Bom? Então, repara que eu praticamente já fiz tudo necessário para montar meu esboço. O que eu preciso fazer aqui, está aqui meu gráfico lá. Então, olha só, repara, a minha função, ela vem lá de menos infinito. Então, isso aqui é uma coisa importante. Apesar de eu não saber, apesar de não ter assíntotas inclinadas horizontais, vale a pena a gente verificar como é o comportamento do infinito, para ver que meu gráfico está certo. Então, repara que no menos infinito, a minha função começa em menos infinito. Ela vem no menos infinito, passa na primeira raiz, ó, tem um ponto de máximo aqui no 2, menos raiz de 7 sobre 3. Depois ela corta aqui no 0,2. Ela desce, tem uma mudança de concavidade aqui no 2/3. Repara quando eu traço uma tangente aqui no 2/3, como essa tangente vai ser inclinada. Passa no 1, tem de novo um ponto de mínimo e volta aqui para o infinito. Tá? Esta função não tem máximo nem mínimo global. Tá bom? Crítica que eu faria a esse gráfico aqui. Talvez eu pegaria mais um ponto aqui entre menos 1 e aqui, para eu ver onde ele passa aqui, para melhorar isso aqui, ou talvez um ponto antes do 2/3. Ficou faltando aqui só a gente fazer alguns pontos intermediários para a gente melhorar esse nosso esboço. Mas, em geral, esse gráfico aqui, essa resolução estava bem completinha. Tá certo, gente?